Fala aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Tiepo, nós estamos aqui no dia 9 de junho de 2020, juntos novamente para a segunda parte da live com o Dr. Cassiano Zeferino sobre educação 4.0 e inovação na escola do século XXI. O professor Cassiano já está aqui com a gente ao vivo. Antes eu só vou falar aqui do currículo dele. Ele é presidente do Instituto Galileu Galilei para a Educação. Ele é idealizador do Laboratório de Pesquisa em Educação Científica e Tecnológica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, tá? Instituição onde realizou 2 pós-doutorados com ênfase em inovação na escola, educação, engenharia, educação digital, ensino de física, doutor em engenharia e gestão do conhecimento e mestre em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Cassiano ele é autor também do livro Educação 4.0 e hoje, né, pessoal, é a segunda parte do nosso encontro. Eu vou convidar aqui ao vivo com a gente. Quero pedir para quem está aí nos assistindo. Boa tarde, professor Cassiano. Boa tarde, professor Tiepo. Boa tarde a todos. De novo, uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. Legal, professor. Nós estamos aqui então para a segunda parte, né, do nosso encontro, que está lá no canal do YouTube gravada a primeira parte. Quero saudar todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, dizer para se apresentar aí no chat, aí, colocar o nome, de onde vem. Se tiver questões, por favor, interajam aí com a gente, né? Se você já conhece o trabalho do professor Cassiano, pode mandar coraçãozinho aí para ele, né, professor? E fazendo uma retrospectiva do nosso primeiro encontro, o senhor terminou lá já nos 45 do segundo tempo lá, o senhor falou sobre o presente do futuro. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha aqui, né? O senhor falou também de uma escola onipresente, de uma educação híbrida, né, mesclada nas palavras do senhor, né? A gente juntos, né, professor, nós pudemos ouvir do senhor aí todo um panorama do século XIX para definir então que século XXI é esse que vivemos, né? Quais as bases que possibilitaram nós estarmos onde estamos hoje. O senhor também falou sobre como as pessoas aprendem. Então, quem não viu a primeira parte, tudo isso está lá, pessoal. É só resgatar para poder acompanhar daqui para frente a segunda parte. Eu queria destacar que o senhor problematizou também, muito legal, a questão do EAD, porque é complicado definir essa questão da distância, né? O senhor falou também da questão mídia versus tecnologia, como a gente muitas vezes usa o termo tecnologia de forma equivocada, né? E aí é importante corrigir essa percepção e esse entendimento, então, de que as mídias são essas ferramentas que possibilitam, por exemplo, a gente está se comunicando aqui agora, né? Essas ferramentas por si só parece que elas não salvam a gente dos problemas, né, professor? Então, eu queria que o senhor pudesse falar para nós, afinal de contas, o que é o presente do futuro e como fica a nossa compreensão agora na segunda parte sobre educação 4.0. Vamos lá, Tiepo. Professor, desculpa, só antes eu quero, né, me perdoe, eu já falei bastante, mas eu quero destacar os canais para que as pessoas possam encontrar o senhor, né? A gente tem, por exemplo, o seu livro que está disponível na página inova.e4.com.br/livraria. A gente vai colocar essa descrição do link, tá, professor, no subtítulo do nosso vídeo que vai para o YouTube, para as pessoas poderem acessar lá e encontrarem o seu livro na página inova.e4.com.br/livraria. E eu quero destacar a sua rede o senhor pode explicar melhor como que funciona essa rede de parceiros para uma educação 4.0, né? Que é o www.cuboz.com/inova-e4. Vou falar de novo só para ficar claro, www.cuboz.com/inova-e4.
Inova E4. Depois a gente vai colocar isso no subtítulo, tá? Do nosso vídeo no YouTube. Por favor, professor, a palavra está com o senhor. Bem, professor Tiepo e a todos que estão me acompanhando nesse memorável dia, sempre uma live é algo memorável, porque a própria palavra inspira a vida. É ao vivo, né? E mesmo depois que passa ao vivo, pode continuar viva por conta da memória das mídias digitais. Isso realmente é algo maravilhoso. Eu peço as escusas, perdão aos meus colegas da área da linguística, pela criação desse tempo verbal exótico chamado presente do futuro. Confesso que, Tiepo, que sempre tive algumas dificuldades com a língua portuguesa. E, embora sempre gostei de escrever, alguns professores diziam, olha, você até que escreve bem, tal, me motivaram, mas eu sempre fui um aluno que precisei dedicar muito tempo à análise sintática, a outras questões mais sofisticadas da linguagem, que para mim eram realmente barreiras. Mas tudo valeu a pena. Já dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a nossa alma não é pequena. Basta a gente abrir o coração para este mundo grandioso de oportunidades, de possibilidades. E é sobre isso que eu quero começar, justamente do presente, pelo presente do futuro. Como eu procurei defender esta tese no nosso encontro passado. Nós vivemos um assustador momento, lamentavelmente com perdas de vidas, com muitas incertezas, ameaças de toda ordem, mas diante da nossa espécie, como nos diz muito bem Yuval Noah Harari, nossa espécie sapiens, ela viveu de grandes crises. E nós temos aprendido a superarmos nessas grandes crises. Este é um desses momentos. Quando nós vamos ao tema do que é um paradigma, ou uma transição de paradigmas, eu gosto muito de uma obra de Thomas Kuhn, é um epistemólogo, físico, em que ele discute a estrutura das revoluções científicas. E, ao longo da história da ciência, por que não dizer da nossa humanidade, nós temos determinados momentos em que aquele paradigma, aquele conjunto de conhecimentos teóricos, eles sustentam bem o nosso entendimento do mundo e nos permitem não só compreender mais profundamente os fenômenos que importam, ou seja, uma teoria que faz com que os fatos falem por si, como também nos permite criar, a partir da nossa capacidade tecnológica, que está aí no teu cérebro, tecnologia está dentro da sua cabeça, é produzida por você, foi o que a gente conversou no último encontro, né, Tia? Sim, então, Tecno e Logos, né? Tecné, Logos, exatamente. Essa característica nos leva a um entendimento de que, num determinado momento, estando em conformidade com aquele momento, um paradigma é bom. Um conjunto de crenças, de valores, de decisões, de teorias, de referências, é como as coisas funcionam. Porém, digamos que o real, ele desconhece certas regras. E certos fenômenos não previstos começam a acontecer. Há mudanças em todo o tempo. O que há sempre é o mudar, é o transformar. E aí chega um determinado momento que aquele paradigma, ele começa já a não dar respostas tão satisfatórias, tão suficientes, já não responde mais ao esperado. E aí começa a se instalar uma crise. E essa crise, como toda crise, ela é desconfortante, não é? Ela nos tira do lugar de conforto. E aí começa um processo curioso, porque
alguns se agarram mortalmente, eu disse mortalmente mesmo, ao paradigma antigo. Ele vai morrer acreditando que aquilo é a verdade, imutável. E vai embora com o paradigma. Outros ficam desconfortáveis e querem mudar e não sabem o que fazer e vão para frente um pouco e voltam para trás. Esse período, tipo, tem um nome esquisito chamado interregno. Interregno. É como se fosse, na origem da palavra, um reino sem rei. Então você já não tem um rei paradigmático aqui funcionando e não tem o próximo. Aí vem a ousadia da inovação. Porque, como eu digo no meu livro, na abertura, inovar é você transformar o impossível em possível. Isso é verdadeiramente inovar. Aquilo que parecia impossível, e a nossa história está cheia disso, com a inovação você traz para o reino do possível. E aí, alguns vão se lançando à frente, vão procurando encontrar luzes, vão criando uma nova visão, aquela visão começa a dar resultados, isso vai num processo e chega um momento que surge um novo paradigma. Na história da ciência, só para citar um caso específico da física, isso é uma história clássica. A transição do final do século XIX para o século XX nos transforma em uma visão em que a física clássica de Descartes, Galileu, Newton e outros, Maxwell, ela vai ser uma física que entra em conflito e em crise. Quando ainda naquela altura, muitos dos cientistas da época, inclusive, diziam para os estudantes, olha, faça qualquer coisa da vida, menos estudar física, porque a física está dada. E um deles, inclusive, dizia assim, olha, estou vendo apenas duas nuvenzinhas que poderiam, digamos assim, perturbar esta beleza da física clássica. As nuvenzinhas, tipo, uma delas era a teoria da relatividade de Einstein e a outra era a mecânica quântica. E quando elas adentram o século XX, nós temos uma verdadeira revolução epistemológica e científica. E o que é interessante, a visão clássica da ciência física, ela não foi jogada fora, ela continua funcionando até hoje. Nós conseguimos colocar uma nave em órbita, salvo os ajustes do satélite. Não é porque é antiga que não funciona, né, professor? Exatamente. Ela continua nos ajudando. Porém, certo. Para um conjunto de fenômenos muito sofisticados, aquelas teorias já não respondem mais. E fenômenos como, por exemplo, o macrocosmo, um buraco negro, como um objeto cosmofísico, ou, por exemplo, um interior de um átomo de hidrogênio, onde a física clássica simplesmente ela não funciona, ela colapsa. Então é assim que nós vamos avançando. A crise, ela tem um Quer dizer, em algum momento os paradigmas podem conviver, né? Como é o caso que o senhor está explicando para nós, de décadas, praticamente séculos já, onde física clássica e física quântica convivem, né? Agora outros paradigmas são substituídos mesmo. E você sabe que, como eu havia combinado, prometido para os nossos participantes queridos, eu vivi na Educação 4.0, na autoria do modelo teórico, justamente esta bela oportunidade de criação. Por quê? Porque o modelo da Educação 4.0, o nome começa de se destacando que não é um modismo, é porque são 4 pilares teóricos que estão interrelacionados. Por isso o nome Educação 4.0, que se alinha assim também com um grande conjunto de mudanças globais que passa pela indústria 4.0, que passa pela sociedade 5.0, claro, mas o que eu me refiro, do ponto de vista estritamente teórico, é que esses pilares que constituem a Educação 4.0, eles estão interarticulados, baseados
em grande parte, em teorias clássicas. As teorias que nós estudamos na nossa velha e boa pedagogia. São trazidas à luz. Nós temos ali a participação de Piaget, nós temos a contribuição da teoria sócio-histórica do Levi-Vygotsky, nós temos a conexão com a teoria da atividade do Leontiev, mas nós temos conexões que não estavam dadas, como, por exemplo, a conexão com a teoria da mídia, de John Thompson, que é um inglês. Então, estas conexões, elas geram um referencial teórico de base científica, porém sustentável. E eu gostaria de contar, para compartilhar com todos vocês, o percurso histórico disso. Mas, para fazer isso, eu tenho que assumir aqui a minha história perante todos vocês. A minha história é uma história de empreendedorismo. Eu diria, com absoluta precisão, um erro muito pequeno, com uma grande precisão, que se trata de uma ação empreendedora. Por quê? Quando ingressei no curso de Física, eu passei a lecionar a partir do segundo ano, de uma forma quase acidental. Lecionar Física. E percebia que os meus alunos tinham uma enorme dificuldade, para não dizer resistência, e horror àquela física tradicional como era dada. Se a gente perguntar aqui para todos vocês, quem que teve curso de Física, quantos foram os apaixonados e quantos foram aqueles que não tiveram uma boa história, fica fácil da gente entender o que eu estou dizendo aqui agora. O pessoal pode se manifestar no chat aí, então. Quem amava física, manda coraçãozinho aí. Temos uma estatística instantânea aqui. Pode colocar, eu amo a física, eu odeio a física. Vamos fazer essa análise dual aqui. Mas o que aconteceu? Eu percebia isso, tipo, e isso me incomodou profundamente, porque eu comecei a lecionar para pessoas que estudavam à noite, no antigo supletivo. Então eu tinha ali caixas do banco, pessoas que trabalhavam no balcão de lojas, donas de casa, enfermeiro. Eram pessoas jovens, mas já com idade um pouco mais avançada. Alguns deles estão dizendo aqui que fugia das aulas de física. O Baldo. Teve quem disse que gostava muito também. Então vejam, o que aconteceu? Eu entrei numa profunda crise existencial, a verdade toda é essa. E comecei a pensar, não é possível que todas essas horas sejam perdidas com algo inócuo, praticamente duro, sem realidade, sem relação com a vida, com a vida das pessoas. Isso começou a gerar uma grande crise. Eu não tinha ainda elementos teóricos para descrever, para entender essa realidade. E aí comecei a desenvolver mídias, pequenos dispositivos, para poder criar experimentos dentro da sala de aula. Perfeito. E você veja que interessante como as limitações da vida, às vezes elas trazem uma contribuição importante e imprevisível. Por quê? A minha amiga professora Maristela Hurtado, saudações, professora Maristela, grande alegria vê-la aqui conosco. Bem, o que acontecia? A escola em que eu trabalhava à noite, e tinha um laboratório de física maravilhoso, ciências, química, biologia, só que os alunos da noite não podiam usar. Então, quando eu comecei a desenvolver as mídias para física, quando eu falo de mídias, amigos, é o seguinte: equipamentos para estudar um plano inclinado, o movimento de um carrinho, o lançamento de um projétil, a construção de um termômetro, circuitos elétricos, tudo isso comecei a construir a partir de sucata. E durante exatos 10 anos, Diego, eu não sabia que eu estava incubando uma empresa. Por quê? Eu desenvolvia as atividades dentro da sala de aula, testava os pilotos exaustivamente, desenvolvia os processos de ensino-aprendizagem e me encantava com aquilo. Por quê? Porque a teoria e a prática caminhavam juntas, inseparavelmente. E eu me lembro que eu propunha problemas para os alunos.
Eles interagiam com a fenomenologia, procuravam resolver os problemas. Na época não tinha internet ainda, estou falando do ano de 1979, 1980. E aí eles começavam a resolver, mas o que acontecia? Eu percebia a interação da equipe, a colaboração, tudo isso que nós estamos hoje destacando como importante no desenvolvimento das competências socioemocionais, estavam ali presentes. Mas eu não tinha ainda conhecimento teórico para conseguir entender o que estava acontecendo. Mas acontecia. E aí, durante 10 anos, eu ia desenvolvendo tal. Chegou um certo momento, 10 anos depois, que eu estava com um conjunto de equipamentos de física. E aí fui à loja de um amigo, professor Jaime, querido Jaime. Se estiver em algum momento me ouvindo, peço que entre em contato. Jaime Nazário, ele tinha uma empresa grande no Itaim Bibi, chamada Didática Center. E eu levei o meu kitzinho lá e disse, olha, professor, eu estou aqui com um kitzinho de ótica e tal, e eu gostaria de lhe mostrar. Tal. E ele viu e se encantou. E se encantou tanto que ele falou assim, olha, tá vendo aqui a vitrine da minha loja? Você vai colocar o seu equipamento aqui, ó. Eu quase caí para trás, eu não acreditava. E assim começou uma grande e bonita história. E aí, o que aconteceu? Ele disse assim, olha, todo sábado vem aqui professores de física. Se você quiser vir aos sábados e mostrar o seu trabalho para eles, fique à vontade. E foi o que eu fiz. No primeiro sábado, eu me lembro como hoje, tinha um colégio de Rio Branco, no Acre, e estavam 3 professores de física que vinham a São Paulo para ver as novidades e tal. E se apaixonaram por aquele chamado Banco de Pesquisa Física Óptica, do professor Cassiano. E queriam adquirir. E aí eu disse, bem, essa parte da história eu não sei como resolver. O que eu queria é que eles soubessem que existia, que funcionava, mas eu não tinha ainda pensado em como fazer isso. E foi aí que começou. Aí o Jaime me apoiou, disse, olha, nós temos aqui lentes, eu tenho formação em eletrônica também, ajudou muito. Né? Minha formação técnica aos 15 anos, eu trabalhei 22 anos nessa área. Então ajudou muito. Eu lá na Santa Ifigênia, comprava as pecinhas, montava os protótipos junto com as lentes e tal. Em resumo, ali estava o começo de uma história. Aí o Jaime disse, eu te apoio, arrume alguém que possa montar com você. E lá foi o professor montar os seus kits de física. E aconteceu um fato muito, muito engraçado, porque a cada mês eram comercializados em torno de 30 equipamentos. Era a nossa capacidade de produção de manufatura. E no 4º mês, o Jaime me chama e diz, olha, eu não vou mais poder trabalhar com você. E eu disse, por quê? Ele falou, porque eu acabei de receber uma multa. Porque você vem com o seu equipamento aqui sem nota fiscal. Eu estou aqui porque acredito no seu trabalho, mas eu não posso trabalhar assim. E aí ele disse para mim, você tem que abrir uma empresa. Acabou aí. Imagina se eu iria ficar naquele dia com um professor trabalhando, talvez, para não errar, umas 60 a 70 aulas por semana. Não tinha tempo, né, para fazer outra coisa. Eu conheço essa realidade. Então, assim, o senhor dava aula mesmo, né? Mas a vida é generosa. Um professor do Mackenzie, onde eu tive fazendo economia durante os dos anos 90, me ajudou, disse, não, maravilha, você pode, eu vou te ajudar. E aí nasceu, eu trouxe hoje, que nós temos aqui um pequeno museu, né? Eu trouxe para vocês para mostrar aqui ao vivo, que bonitinho, olha só. Uma publicação, foi a primeira publicação? Onde nasceria a Laborciência, Tecnologia Educacional, em 1989, com o objetivo de manufaturar os equipamentos de física. E foi uma coisa maravilhosa, uma grande aprendizagem. Então eu digo para vocês, porque é uma infinidade, o senhor não detalhou, mas eu imagino que seja uma infinidade de componentes, né, professor? Desde lentes aí até, enfim. Talvez é um kit, digamos, complexo. Sim, mais de umas 2 centenas, talvez, né? Tá. E nós fazíamos isso de forma manufatureira, né?
E o Que foco ali era ensino médio, pelo que eu entendi que o senhor ensino também. médio, depois começamos a ir para o ensino fundamental. E o que aconteceu? Em um ano, aquilo foi tomando um vulto muito grande. Em 91, nós já estávamos atendendo mais de 1.000 escolas no Brasil, para você ter uma ideia. E o que era maravilhoso e o que era estranho ao mesmo tempo é porque sempre precisava haver uma formação docente. Porque, embora os colegas conhecessem a área, aquele trato de integrar teoria e prática, desafios, Sim, tá que era a claro. metodologia ativa, lógico, totalmente. Aliás, as metodologias ativas, né, vale a pena ressaltar, é do final do século XIX. Né? John Dewey foi um dos grandes autores que demonstraram a importância disso, porque as universidades americanas que tinham curso de medicina ofereciam um curso de filosofia e medicina. Chegava no hospital, o aluno formado, tinha alguém com a unha encravada, ele não sabia o que fazer. Então, houve uma grande revolução na medicina no início Tá dos anos claro. 20, dos E anos 90. o senhor colocou que metodologia é um dos 12, desculpa, na primeira Dentro parte. da educação 4.0, é uma das 12 variantes. Ela é Sim. importante, mas ela é apenas contextualizadamente importante. Mas voltando ao fato, né, que nós estamos fazendo aqui uma grande amarração, esse é o É, intuito, porque a experiência pessoal do senhor te levou a descobertas, né? A evidências. sem Que, dúvida. é, E aí aconteceu o seguinte, era todo esse trabalho desde 1989, eu me descobri com um enorme amor por trabalhar com um professor, meu colega. Então, daí nasceu a ideia de ter um percurso de formação continuada, que hoje me acompanha e é a atividade central com a qual eu me dedico e a minha equipe. Né? Então, nós temos hoje programas, só para você ter uma ideia, depois de toda essa situação, nós colocamos aqui um desafio. Como seria para um município que ficou totalmente à deriva com as suas escolas, encontrar uma solução para uma comunicação, uma colaboração e o processo continuar normalmente? E aí nós desenvolvemos um programa que em 24 horas relógio nós estamos colocando o município 100% digital. E mais uma coisa importante, não se trata só das ferramentas. As ferramentas têm um papel de 10 a 20% no máximo no peso da solução. O mais importante são as competências e habilidades das equipes para saber o que e como fazer para que você possa realmente ter processos de ensino-aprendizagem hoje 100% remotos e que funcionem, que entregam valor. Então, só para você saber, a minha alegria hoje, nós estamos já com vários municípios do Brasil, Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, trabalhando com este programa, chamado Seu Município 100% Digital em 24 horas. É uma grande alegria. Mas eu vou precisar voltar um pouquinho lá atrás, Tia, porque eu fiz essa retrospectiva para dizer aos meus amigos educadores, gestores que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois em offline, que este momento que nós vivemos, ele tem que ter um pilar de empreendedorismo. O empreender não é só você ter o seu empreendimento empresarial, mas seria muito bom que você tivesse, porque você também é sua empresa. Nós temos no Brasil uma espécie de uma vergonha que confunde academia, escola, empresa, como se a empresa fosse uma coisa feia, de segunda categoria, desprezível. Isso é uma tolice. Todos somos empreendedores. Um educador, um profissional que está contratado como um professor efetivo, ele é um empreendedor. Ele precisa ser um empreendedor se ele quer realmente realizar um trabalho diferenciado. E não De simplesmente educação transformadora, né, professor? como. De educação transformadora, né? Exatamente. Isto. Porque é a partir
do nosso desconforto, é a partir do nosso incômodo, daquela nossa, às vezes, indignação, é que a gente transforma as coisas. Então, o que aconteceu, Tio? Aconteceu que todo aquele programa da Labor Ciência, que graças a Deus até hoje estamos firmes, é uma Labor Ciência Editora, publicando as obras, parcerias com universidades e tudo mais. Qual era o meu grande sonho? Poxa vida, se isso aqui está dando tão certo aqui para mim, depois na escala do tempo para mais de 1000 escolas brasileiras, por que isso não pode ser um bem para todos? E foi aí que aconteceu uma coisa maravilhosa. Em 2007, o MEC, com o MCETIC, criou um edital chamado Condigital, para criar mídias digitais para o ensino médio. Eu desenvolvi um projeto chamado Física Vivencial, uma aventura do conhecimento. Submetemos o projeto pelo Instituto Galileu Galilei para a Educação, do qual sou fundador e atual presidente, até 2022, e o projeto foi aprovado. Dentre quase 200 projetos obtidos por grandes instituições, passaram 14 projetos. E aí trabalhamos arduamente vou mostrar aqui para vocês, ó, durante 4 anos. E criamos o fisicavivencial.pro.br, um projeto público, inteiramente gratuito. E agora voltado para que faixa etária, professor? Ensino médio. Tá. Só esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, se vocês entrarem aqui, ó, hoje, fisicavivencial.pro.br é um projeto público gratuito, pago com recursos do governo federal. E aconteceu o seguinte, além deste aqui, que está aqui, ó, Instituto Galileu Galilei, etc., mais outras instituições renomadas fizeram biologia, matemática, língua portuguesa, tá certo? Instituições renomadas, um total de 11 que realmente entregaram o projeto. Aí o que acontece? É fisicavivencial.pro, tá? Ah, tá. Desculpa, eu vou corrigir aqui no chat. Vou corrigir porque é .pro. Agora, o que aconteceu? E eu preciso deixar isso aqui público, porque por onde eu tenho andado, eu tenho feito alerta. Professor, desculpa, é .pro.br? .pro.br, professor Tchê. Isso. Tá claro. Aí, meus amigos e amigas, o que aconteceu? Na época, 2006, quando foi desenhado esse programa, a tecnologia digital para isso era feita em Flash, que é uma solução, né? É uma solução interessante. E o que aconteceu? O Flash, por razões de grandes batalhas, né, entre a Apple e Adobe, grandes batalhas, ele acabou caindo em desuso. Então, agora, em dezembro de 2020, todos esses programas aqui, eles vão ser jogados no lixo. Foram 75 milhões de reais que foram investidos nesses programas. Infelizmente, eles vão para o lixo. Então, eu estou em contato com autoridades do governo federal, com o MEC. É como a passagem de mídia do cassete para o CD, aí não está dando certo? É o seguinte, o Flash ele é uma solução incrível em termos de dinâmica, de simulações. Para vocês terem uma ideia, tipo, só nesse nosso projeto são 3.000 simuladores, animadores, é uma coisa maravilhosa. Nós já tivemos espontaneamente mais de 1.200.000 visitas neste programa do fisicavivencial.pro.br. Agora vocês imaginam, além desse aqui, em biologia, matemática, história, geografia, língua portuguesa, do ensino médio, e dá até para pegar um pouquinho, nono e oitavo anos, tudo isso vai para o lixo no final do ano, porque vai descontinuar globalmente o Flash. Quer dizer que eles vão abrir novos editais para produzir novas... Nós temos que fazer uma atualização. Tá? Isso seria o esperado, porque todas essas mídias elas podem ser plena e rapidamente utilizadas. Neste momento, teria sido simplesmente fantástico. Se vocês entrarem, vão ver o que eu estou dizendo. Talvez se vocês entrarem, tem que entrar
pelo desktop, né? Ou pelo notebook, porque ele não vai rodar em smartphone, por causa de ser flash. Mas se você entrar ali, você vai encontrar essa solução e vai ver o que eu estou falando. Então, nós temos também que zelar pelo patrimônio público da educação. Por isso eu fiz esse alerta. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês, para não perder o fio da meada. Tá? O que aconteceu depois de todo esse processo? Aquele sonho de transformar aqueles equipamentos de física em um bem público, eu pude realizar nesse programa. Eu escrevi uma autorização para o MEC, onde todos os vídeos gravados, as simulações, são baseadas nos equipamentos. E mais, como eu estava já no meu doutorado, eu fiz todo o desenho que antecedeu, na verdade, toda essa modelagem de como as pessoas aprendem, que é um dos pilares da educação científica e tecnológica, unida à engenharia e gestão do conhecimento. É esse o ponto que eu quero chegar. Os caminhos, começamos lá no início, os caminhos que são críticos, eles nos oferecem ameaças, mas também oportunidades. Então, você, educador, educadora, gestor, coordenador, você estudante que está aí, tenha em conta o seguinte, é o grande momento da tua vida. Se você tem esse amor pela educação, faça agora a grande mudança da tua vida. Ponha em prática tudo aquilo que você já sonhou, o momento é oportuno para isso. Se instrua, estude, busque, realize, vai valer a pena. Eu digo para você, digo a todos aqui, passei por grandes dificuldades, né? No ano, por exemplo, 2003, eu precisei descontinuar o modelo que eu tinha da empresa, que não sustentava mais. Passei durante 8 anos reestudando esse modelo para poder vir de uma nova forma. Isso é parte da nossa vida. Só que hoje você pode começar já num patamar mais avançado. Em breve, inclusive, nós estamos lançando em parceria com a Unisul o primeiro e oficial programa de Educação 4.0 em pós-graduação. Tá? Nós estamos terminando, foi um trabalho de 2 anos e nós vamos lançar agora em julho, já abrir as inscrições para este programa de pós-graduação 100% online com a Unisul, Educação 4.0. Será uma especialização e será um Master Business Innovation, MBI. Bom, olha que interessante, viu, professor? Eu tenho interesse em participar, viu? Seja muito bem-vindo. E aí, como o Tiepo colocou, na minha plataforma, na minha rede, você vai ter ali um ingresso público absolutamente gratuito de uma macrovisão sobre esse modelo teórico da educação 4.0. Então, isso é importante reforçar, tá, professor? Que o acesso na plataforma www.cuboz.com/inovae4. Então, no cuboz.com, o pessoal tem acesso gratuito, por exemplo. Totalmente gratuito. Tem um curso ali rápido, é uma macrovisão, mas bem organizadinho, para que você possa ter os vídeos, acesso ao conteúdo. Então, o intuito é esse. Por quê? Eu quero deixar também aqui, que nós estamos quase terminando, Tio, eu quero deixar de uma maneira absolutamente pública e clara. Todo esse processo de construção da modelagem teórica da Educação 4.0, que envolve esses 4 pilares. O modelo sistêmico de educação está num livro publicado meu em 2016, pela Laborciência Editora, chamado Educação Profissional Continuada. Não é esse não. Esse é o anterior. O modelo sistêmico que está nesse livro foi escrito num livro anterior que se esgotou. Nós estamos vendo agora a nova edição. O pilar, obrigado. O modelo sistêmico é o central. O pilar, da educação científica e tecnológica é muito importante, porque toda a teoria clássica e avançada da pedagogia que desenha esse modelo está no pilar da educação de base científica e tecnológica. Só que tem 2 novos pilares, que são a engenharia e gestão do conhecimento, que eu abordei no encontro passado,
que é como as pessoas aprendem, o que é conhecimento tácito, que é subjetivo do sujeito, o que é conhecimento explícito, como é que se trabalha com as mídias digitais, tudo isso está lá no pilar da engenharia e gestão do conhecimento. Mas tem um quarto pilar ainda, que foi objeto das minhas pesquisas no mestrado. Desde o ano de 1993, eu já vinha estudando o que seria a conexão entre o computador, que é o digital, e o analógico. Isso era o ano de 1993. Em 99, levei um piloto para o ITA, eu colaboro desde 1991 com o ITA, na verdade, como pesquisador convidado, e fizemos um projeto de pesquisa para ver como é que era essa interação do analógico com o digital. Isso era 1999. 2 anos, o projeto foi aprovado pelas evidências já de base científica, e aí os 4 laboratórios do ITA foram todos reformulados. Posteriormente a isso, criamos a primeira sala inteligente. Se vocês procurarem, escreverem sala inteligente Cassiano Zeferino, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Se eu me recordo da leitura, né, professor, o senhor no livro diferencia 3 ambientes diferenciados de ensino-aprendizagem, que é a palestra, o auditório e a sala inteligente. Exatamente, que é uma evolução disruptiva da nossa sala de aula. As salas inteligentes, elas estão baseadas no conceito de ciber ou cyberarquitetura. Esse conceito é de minha autoria, que eu desenhei no mestrado, inclusive na minha plataforma pessoal, no carvalhonetocz.com, vocês vão encontrar os documentos acadêmicos. Ali está a minha dissertação de mestrado à disposição de vocês, onde eu trato da questão da ciberarquitetura, que é um dos pilares da Educação 4.0. Está ali a tese de doutorado em educação digital, onde eu uso a base de pesquisa, esse projeto do MEC. E o pós-doutorado, que foi em Educação Digital e Ensino da Física. Só você entrar ali, carvalhonetocz.com. Você quer aprofundar o teu conhecimento, está à disposição, porque é público, não é? É um bem público. Bom, e para concluir, Tiepo, nós estamos já no limitezinho linear aí, o que aconteceu? Esses 4 pilares, então, o modelo sistêmico, educação científica e tecnológica, engenharia e gestão do conhecimento e cyberarquitetura, eles conversam entre si e compõem o núcleo duro de uma teoria. Então, eu vou pedir, por gentileza, quando você vê propaganda de educação 4.0, curso, pós-graduação, infelizmente, procure ver realmente se é original, tá? Se é o oficial, porque é um modelo, eu não me gabo por isso, mas eu tenho imensa alegria de dizer que é um modelo original, que foi a base do meu pós-doutorado do ITA, onde nós realizamos o primeiro programa de pós-graduação interno do ITA, com professores do ITA, para fazer a pesquisa de validação do modelo, usando a teoria da educação 4.0, e que sustenta, inclusive, a operação do Laboratório de Pesquisa em Educação do ITA. Então, por favor, cuidado com as imitações, sinceramente, porque tem muito blá, blá, blá. Não, porque a educação 4.0, agora já tem até 5.0. Dá licença. Primeiro vamos... A gente vive num mundo das hashtags, né, professor? Então, de repente, o pessoal acha que educação 4.0 é só um nome bonito. Não, enfim. não é. E você sabe que, inclusive, e eu vou dizer para vocês com muita clareza, a importância de procurar uma macrovisão na tua atuação profissional. Como eu tive, conforme relatei para vocês com toda clareza aqui, eu tive um percurso na área privada e tenho com muito orgulho. Eu tenho um percurso na área acadêmica, pública e tenho com muito orgulho. E tenho um percurso terceiro setor e tenho com muito orgulho. Essas coisas, elas não precisam ser promíscuas. Elas são sagradas, elas se ajudam. E toda vez que você integra essas coisas de uma maneira correta, você consegue grandes realizações. Pega o histórico de países que têm feito isso. Tá? Você vai perceber o quanto é importante. E por isso, Tiepo, que eu fiz o seguinte. Em 2016, eu tenho um filho que trabalha na área de pesquisa digital. Eu disse, olha, eu estou criando aqui uma modelagem a qual eu devo chamar de Educação 4.0. Por quê? Porque desde 2011 eu venho estudando
a indústria 4.0. Eu sou físico, eu tenho interesse nessa área. Esse ponto é importante esclarecer, então. Quer dizer, a inspiração do senhor veio dessa revolução que está acontecendo com a indústria mesmo. Houve uma sinergia, porque Claro. a indústria 4.0, a indústria 4.0, nascida na Alemanha, ela vai ser pronunciada no Fórum Internacional de Davos em 2011. Ali nasce formalmente a indústria 4.0. E quer dizer, e a necessidade de uma nova formação desse trabalhador do século XXI. Né? Exato. A base. E uma coisa linda que vocês que vão fazer o curso ali na minha plataforma vão ver, esse curso gratuito, tá? Ressalto novamente, vocês vão ver que a educação 4.0 é toda essa transformação que nós estamos vivendo, da indústria 4.0, da sociedade 5.0, ela não existe sem educação. Então, olha que interessante, pela primeira vez a educação deixa de vir a reboque, como foi nas outras revoluções industriais, e ela passa a ser protagonista das transformações, porque quer dizer, eu percebo, né, professor, que chegamos num momento de tensão tão grande dessa situação que o senhor relatou lá na primeira parte, que é uma escola mesclada do século XIX, um professor, um material didático do século XIX, um professor do século XX, um aluno do século XXI, né? O senhor colocou isso na primeira parte. Então, isso chegou num nível de tensão realmente... E é justamente o centro de tudo isso é a nossa humanidade. Por isso que tecnologia, meus amigos, não são coisas. Coisas são mídias. A tecnologia é o como nós processamos a busca de soluções inteligentes, que é a busca da solução de um problema, quando nós estamos diante de um grande desafio. Então, a tecnologia é processo criativo mental, tá? E as mídias são externas a nós. Tecnologia é tácita, é subjetiva. Mídia é explícita, é objetiva. E essa integração é que leva à solução dos problemas. Mas eu não posso perder o fio da meada e vamos encerrar, né, Tcheco? Estamos no nosso... Estamos caminhando para os nossos 10 minutos finais aí, professor. Eu queria só situar o seguinte. Então, dentro dessa grande transformação, nós temos uma transformação de natureza essencialmente humana. E quando nós trazemos a tecnologia baseada em neurociências, em evidências científicas, em uma construção teórica muito sólida para dentro de nós, talvez não haja nada mais humano do que a tecnologia. Tá? Então, às vezes as pessoas, o professor Cassiano só fala tecnologia. Claro, nós somos autores tecnológicos. E é isso que é preciso que os professores, meus colegas e gestores tenham consciência. Quem busca soluções aos problemas educacionais, escolares, todo dia, é você. E você usa a tua tecnologia, a tua criação para isso. Enfim, toda essa transformação que nós começamos conversando lá no começo, é porque nós estamos vivendo, isso ao meu ver, a grande transformação da escola. E por que é uma grande revolução? Por que o termo cabe perfeitamente? Porque toda transformação muito rápida, que é o nosso caso agora, ela é uma revolução. Então, amigos, saibam que eu estava comentando quando o Tiepo fez aquela consideração, e eu quero pegar esse pedacinho aqui para dizer para vocês. Estudem. Quando forem ver Educação 4.0, vejam com atenção a origem disso. Cuidado com blá, blá, blá. Segundo lugar, naquele programa, durante os anos de 1990, quando foram criadas as salas inteligentes, procurem, se quiserem conhecer mais, salas inteligentes, Cassiano Zeferino. Pronto, vocês vão ver várias citações na internet. Outra questão importante, né, professor, é saber se essa instituição que se diz Educação 4.0, se ela tem, por exemplo, isso que o senhor coloca, que é a formação da equipe envolvida. Professor Tiepo, para lhe falar sinceramente, ao longo desses últimos 3 anos, porque inclusive a marca Educação 4.0, eu a registrei e tive a outorga de marca no INPI, porque nós temos que ter zelo pelo que fazemos. Temos que ter respeito para que as pessoas também nos respeitem. Ao longo desses últimos 2 anos, isso quem cuida, eu nem me preocupo com isso,
é um escritório especializado na área jurídica, de marcas. Nós tivemos mais de 10 incidências inidôneas sobre o uso do que seria essa tal educação 4.0. E eu não estou aqui com ganância, com mesquinharia. Não, eu apenas digo o seguinte, todo esse processo que praticamente eu venho dedicando 50 anos da minha vida, se eu pensar que comecei aos 15 anos na eletrônica, é para você. Isso não é minha propriedade. É uma autoria de um percurso de base acadêmica, científica, para que cada um que se aproprie disso possa fazer muito mais do que eu já possa ter feito. Não é, e a clareza do senhor sobre a dimensão que isso toma a partir do momento que as sim, escolas toma porque é o seguinte, nós temos ali uma base teórica que ela se ampliou, não é? Ela dá um chão maior para a gente para fazer o quê? sim, Inovação, sim, como as pessoas aprendem. Isso é muito importante, porque os professores, nossos colegas, docentes, gestores, quando se apropriam disso, e até digo mais, tipo, a educação 4.0, ela é chamada uma teoria contingencial. Ela não é uma caixinha, não é uma caixa para você simplesmente pegar e aplicar. Não é. Ela te dá elementos para você analisar situações com base em visão sistêmica. A partir daí, você desenhar inovação. A partir daí, você empreender a inovação, controlar a qualidade através de uma avaliação continuada e, com isso, você produz valor na sua equipe. E outra coisa, meus amigos, a lição 1 para mim, desse pós-doc do ITA, que foi exatamente o que eu fiz ali, e das aplicações, hoje nós temos mais de 100 instituições com quem nós trabalhamos nesses últimos 2 anos. Você quer fazer inovação na sua instituição? Não faça isoladamente, não perca seu tempo. Olha bem o que eu estou dizendo. Quer fazer uma inovação séria? Tem que envolver todo mundo, do alto gestor, tá certo? Até aquela tá pessoa certo. que presta um serviço no entorno da escola, tem que entender o que você está fazendo. Com Tem que certeza, ser professor. de todos. Aí dá certo. Aí você vai conseguir. Porque envolve profundas questões, envolve as pessoas, as crenças. E não se preocupe, nem precisa arrastar, puxar, empurrar aqueles que estão mais resistentes. Isso vai se resolvendo de uma maneira tranquila. Eu Porque também os acredito. resultados, tipo, começam a aparecer. Os colegas Sim, que estão fazendo uma boa ação no conjunto, estão fazendo um bom trabalho de inovação, os alunos reconhecem, os índices melhoram, o fluxo é bom, melhora. é gostoso, é legal. E aí, daqui a pouco, aquele colega talvez um pouquinho mais resistente, não muito crente nisso, e fala, ah, caramba. E vou dizer mais, tá? Nós temos dezenas de exemplos. Quando ele vem, ele traz uns 10 com ele, tá? Porque, nossa, o colega tal aderiu à inovação, pronto. Aí ele leva 10. Então, gente, é maravilhoso. Ainda que pese toda essa tristeza que nos dá, a gente não poder estar se tocando, né? Se abraçando com os nossos alunos, às vezes nossos até familiares. É muito triste tudo isso. Mas eu tenho certeza que não está sendo, talvez por acaso. Ou nós estamos usando um acaso trágico para transformar num caso positivo e bom. E eu te convido para isso. Nós temos no Brasil, Diego, nós temos um potencial imenso que ficou dormindo, não porque estava dormindo em berço esplêndido, mas estava adormecido por causa de um modelo detonado já, acabado, entende? E agora é a hora de se abrir. Então é o seguinte, estou terminando, tá? Eu fiz uma série de palestras nos últimos 2 anos, 1 ano e meio para cá. E tinha na minha palestra uma proposição, que é um projeto de minha autoria, que está no Instituto Galileu, chamado Brasil Educação 4.0, 2020 e 2030. Antes dessa pandemia, eu estava analisando, estudamos isso, não é chute. Como que você poderia melhorar o país em 35%
das suas marcas educacionais na grande média da escola pública e privada, com a educação 4.0. E nós vimos ali que em 10 anos, se fosse levado então um programa sério, fôssemos trabalhando juntos, fomos acontecendo com todo esse potencial que existe ali. Em todos os níveis da educação, Em todos professor? os níveis da educação, em 10 anos o Brasil seria de tipo assim, nossa, o que aconteceu com esse país? O que esses caras fizeram lá? Só que agora eu vou contar uma coisa para vocês, e eu estou encerrando o meu encontro, tá? Com muita alegria, na verdade. É o seguinte, essa aceleração dá para fazer agora em 4 anos, tá? Sim. Se a gente tomar consciência do que é inovar na educação, fazer com base científica, cuidado com os achismos, com as opiniões de corredorzinho. Não é hora de errar também agora, né? Como? Não é hora de errar também agora, então cuidado. Isso. Nós temos que temos que ter referenciais seguros. Importante isso. Sabe o que vai acontecer? Meu sentimento é que em 2025, em 5 anos a menos, nós já vamos ter um outro país, uma outra escola. E que escola é essa? Aí, finalizando. É a escola que eu chamo ubíqua, porque ela vai ser onipresente, vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Basta ter um dispositivo, um device na mão do professor. Em todos os tempos também, né, professor, eu diria, né? E todos nós já os temos, não é? Nós tivemos o histórico de um município, aliás, um amigo nosso, muito querido, brigadeiro Adenir Viana, ele diz assim, meu Deus, nós temos milhares, talvez milhões de celulares sem uso, e às vezes em bom estado. Às vezes um município que tem dificuldade de mídia, do device, pode fazer uma campanha. Companhias podem ajudar, onde tem ainda bolsões de cobertura de internet precária, isso rapidamente pode fazer. 2 municípios que nós estamos trabalhando, Tio, por iniciativa dos senhores secretários. Um, em parceria com uma solução internacional, estão colocando as antenas, porque o município tem muitos montes e tal, problema de sombra, de sinal, estão resolvendo o problema. Então, olha que bacana, a educação ajudando a melhorar o município no todo. O outro município, parceria com empresas da região que trabalham com internet, fazendo apoio para poder dar uma cobertura maior, gratuitamente. Quando a gente se movimenta, o mundo se movimenta. Então, assim, o paradigma antigo, adeus. Gente, eu fiz um TED, né? TEDx. Aí começava assim, o mundo acabou. Tinha um relógio antigo, assim, da Idade Média. Graças a Deus. No bom sentido, não vou me levar mal, tá? No bom sentido, sim, esse mundo acabou. A escola do século XIX, XIX, o professor do século XX, aluno do século XXI, agora está todo mundo juntinho. Está muito mais fácil de fazer as coisas. E dá para fazer bem feito. Então, meus queridos amigos, eu convido você a abraçar essa causa pelo nosso país. A pessoa ver essas crianças felizes. Vocês acham que eles vão querer voltar para a sala de aula nas condições dos modelos antigos? Coitados, não, eles não merecem isso, né? Eles estão tão felizes. Acho que eles olham para a gente. No meu caso, eu sou um baby boomer, né? Eu sou um baby boomer de 1955. Acho que eles olham assim e falam, nossa... Olha, professor... A galera veio para o século XXI. O que talvez a gente pode imaginar que sim aconteça é um maior diálogo dentro da família mesmo sobre essa questão da sala de aula, né? Porque as famílias, afinal de contas, estão com seus filhos em casa e quando as aulas voltarem, talvez o diálogo sobre isso também se intensifique, né? Aliás, para não me esquecer... É o que a gente espera no sentido de até estar promovendo essa live aqui para esclarecimentos, né? De educadores, gestores, famílias. Exato. E orientação, né? Sim, eu estou empolgado você falando, porque até para a gente não esquecer, eu tenho trabalhado numa frente chamada Escola de Paz, tá? A Escola de Paz, porque a escola também tem que ser a escola de paz, viu? Os alunos também precisam entender por que é importante ter processos ativos, ser capaz de trabalhar em equipe, resolver problemas. Professor, eu lamento, mas a gente está com o cronômetro girando aqui, ó, 20 segundos para encerramento, professor. Então, olha,
Entrem no www.igge.org.br, que é a instituição pública de direito privado, está aqui, ó. Tá? igge.org.br. .org.br. E vai encerrar, professor. Um grande abraço. Olha,